Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha fundo, bem fundo, nos livros mais fascinantes, mais intrigantes que a gente consegue achar por aí. Eu sou o Júlio e vou guiar vocês nessa jornada literária. E eu sou a Vanessa, a especialista que vai nos ajudar a desvendar os mistérios, as ideias complexas, tudo o que a gente encontra nessas leituras. E hoje, preparem-se, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem para Tartária, um lugar, uma ideia, um mistério que para muitos soa como lenda. Ah, a Tartária. Um enigma que fascina e intriga. Exatamente. E para nos guiar nesse mergulho, a gente tem o livro Tartaria, 13 Secrets, do David Wayne Jr., que, olha, levanta cada teoria, umas bem alternativas, viu, sobre civilizações antigas, tecnologias avançadas, coisas que a gente nem imagina. O David Wayne Jr., ele meio que nos leva a questionar tudo que a gente achava que sabia sobre história, sabe? E, tipo, você já olhou para alguma construção antiga, tipo, sei lá, as pirâmides, e pensou como eles fizeram isso? A gente olha para essas construções e a tecnologia que eles supostamente tinham na época, fica difícil de encaixar, né? Pois é, essa é a pergunta central que a gente vai tentar responder hoje, enquanto a gente mergulha nos mistérios da Tartária. Que tal a gente começar com as fortalezas estelares? Você já viu imagens, Vanessa, de Goryeo-Kokko no Japão? Ou do Forte Bortange, na Holanda? Ah, já. Incríveis, né? A complexidade e a escala dessas estruturas é impressionante. E aí que tá, a gente compara isso com a tecnologia que eles supostamente tinham na época, né? Sem guindastes, sem tratores, sem software de modelagem 3D. Fica a pergunta: como eles fizeram isso? Será que a história que a gente conhece está completa? E aí que entra o David Hume Jr., né? Ele sugere no livro que a resposta pode estar em tecnologias avançadas, tipo inteligência artificial, que teriam existido no passado, mas por algum motivo foram mantidas em segredo. Inteligência artificial construindo cidades, minerando no fundo do mar. Parece coisa de filme, né? Mas é uma teoria intrigante. E quando a gente olha para algumas evidências, tipo as marcas de mineração subaquática no Golfo do México, Essas marcas indicam uma atividade que, teoricamente, estaria além da capacidade das civilizações que a gente conhece, né? Exatamente. E aí a gente se pergunta, quem eram esses povos? Que tipo de tecnologia eles dominavam? E será que essa tecnologia se parecia com a inteligência artificial que a gente está desenvolvendo hoje? E por falar em IOL, o livro também explora essa agenda transhumana, né? E as suas possíveis raízes históricas. A gente vê hoje, por exemplo, o desenvolvimento de microchips para integrar o ser humano com a internet 5G. É verdade. Será que a fusão entre humanos e IA é um conceito realmente novo? Ou será que isso já aconteceu antes? É uma questão que a gente precisa se perguntar, né? Quais são os limites da tecnologia? Quais são os riscos, os benefícios de integrar a inteligência artificial nos nossos corpos? Quem vai controlar essa tecnologia? São perguntas importantes. A gente precisa pensar no futuro da humanidade, né? Com certeza. Mas, saindo um pouco da IA e voltando um pouco no tempo, o David Hume Jr. também propõe uma conexão intrigante entre Tartária e o islamismo. Ele usa como evidência os capacetes de alguns governantes russos antigos, como o Tsar Alexis Romanov e o Tsar Ivan o Terrível. E o que tem de tão especial nesses capacetes, Vanessa? Eles, que pertenceram a governantes supostamente cristãos, apresentam inscrições em árabe e versos do Alcorão. Caramba. Então a gente começa a pensar, será que a história da Rússia, da Tartária, é mais complexa do que a gente imagina? Será que a influência do islamismo foi muito maior do que a gente aprendeu? É muita coisa para processar. E, por falar em islamismo, o autor apresenta o rei Salomão como figura central na narrativa dele, né? Sim. Através da história de Salomão, como é contada no Alcorão, ele conecta a construção de grandes obras, o uso de tecnologia avançada, a figura dos jinn. Os jinn. Explica pra gente quem são eles, Vanessa. Então, de acordo com o Alcorão, os jinn são seres criados a partir de fogo sem fumaça, com capacidades incríveis, tipo, comparáveis à inteligência artificial moderna. Sério? E eles teriam trabalhado para o rei Salomão na construção de palácios, templos, até na mineração subaquática. Incrível. O David Hume Jr. realmente conecta várias narrativas, vários personagens históricos, Uhum. e ele vai além, né? Ele sugere que figuras como o rei Salomão, rei Arthur, Átila, Uno e até Thor, da mitologia nórdica, podem estar interligados. Ele argumenta que as mudanças nas línguas ao longo da história e a manipulação deliberada de fatos históricos podem ter, digamos, obscurecido a verdadeira conexão entre essas figuras. Ou seja, eles podem representar o mesmo indivíduo, ou um arquétipo, espalhados por diferentes culturas e épocas. Exato, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante, né? E essa busca por conexões, ela nos leva a outro ponto central do livro, o Santo Graal e a sua relação com a última ceia de Jesus Cristo. O Santo Graal, tão importante nas lendas arturianas, é frequentemente associado ao cálice usado por Jesus na última ceia, né? Mas por que esse cálice seria tão importante?
O David Wayne Jr. nos leva a questionar essa narrativa tradicional e busca uma nova perspectiva no Alcorão. No Alcorão. Lá tem a descrição de Jesus pedindo a Deus uma mesa de comida do céu, o que pode explicar a imagética astronômica que muitas vezes é associada à última ceia. Interessante, a gente vê como a análise de diferentes fontes, como o Corão, pode lançar uma nova luz sobre mistérios históricos, né? Nos oferecer novas interpretações. E por falar em novas interpretações, preparem-se para uma surpresa. A tradição da árvore de Natal e a sua possível conexão com o Alcorão. Enquanto a história tradicional associa a árvore de Natal a tradições pagãs, o Alcorão descreve o nascimento de Jesus perto de uma tamareira. Tamaera. Faz sentido. Pois é. Então, será que essa informação pode nos levar a questionar as origens da árvore de Natal como a gente conhece? É incrível como explorar diferentes fontes de diferentes perspectivas pode desafiar as nossas crenças e nos levar a uma compreensão mais profunda da história. Totalmente. É um exercício de abrir a mente, né? E essa jornada, através do livro Tartaria 13 Secrets, ela nos leva também a uma reflexão sobre a transformação da sociedade. Entre 1850 e os dias de hoje, teve uma mudança drástica na demografia, né? A maioria da população migrou das áreas rurais para os centros urbanos. E o David Wayne Jr. nos convida a questionar a simplicidade da narrativa histórica sobre essa urbanização, sabe? É tipo, por que pessoas migraram em massa para a cidade? Exatamente. Ele sugere que a urbanização forçada e a separação de crianças de suas famílias podem ter tido um papel importante na reestruturação da sociedade europeia. E, quem sabe, na tentativa de apagar a sua verdadeira história. Caramba, é uma teoria que nos faz pensar bastante, né? Quais são as forças que moldaram o mundo em que a gente vive hoje? E a gente precisa questionar essas forças. Para finalizar essa primeira parte da nossa imersão em Tartaria 13 Secrets, a gente vai analisar 2 elementos que nos levam a questionar a narrativa histórica tradicional sobre religião e símbolos. A oração do Senhor, no cristianismo, e a Pax Romana. A oração do Senhor, ela apresenta similaridades impressionantes com a oração de abertura do Alcorão. Mesmo? O que sugere uma possível origem comum, né? E isso nos leva a refletir. Será que as orações sofreram modificações, adaptações ao longo do tempo? E a Pax Romana? O que ela tem de especial? Ela é um símbolo romano frequentemente associado ao cristianismo, mas surpresa. Os símbolos alfa e ômega presentes nela se assemelham ao símbolo de Alá em árabe. Nossa. É incrível como a gente pode encontrar conexões inesperadas quando a gente analisa os símbolos, né? É verdade, a gente precisa estar aberto a novas interpretações, a questionar a história que nos foi contada. Exatamente. E com essa análise da Pax Romana e da oração do Senhor, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho em Tartaria 13 Secrets. Na próxima parte, a gente vai continuar explorando as teorias e os mistérios apresentados pelo David Wayne Jr. Fiquem com essa pergunta. Se a história pode ser reescrita de forma tão drástica, em quais outras verdades a gente pode estar acreditando sem questionar? Essa é a pergunta que fica. A gente precisa questionar tudo. Nossa, é impressionante como quando a gente começa a investigar essa Tartária, a gente se depara com tantas interconexões, né? História, arqueologia, linguística, religião. Parece que a gente está, puxando um fio que leva a um labirinto de informações, de questionamentos. E nesse labirinto, o David Wayne Jr., ele meio que nos guia, né? Mostrando como eventos do passado podem ter sido distorcidos, sei lá, até inventados para servir interesses específicos. Um exemplo bem intrigante dessa possível manipulação histórica é a história da Rússia, né? O Wayne Jr., ele apresenta evidências que sugerem uma ligação muito mais forte entre os governantes russos, tipo os Tsares Romanov e o islamismo, do que a história tradicional conta pra gente. A história oficial, né? E é surpreendente pensar que a história de uma nação tão importante como a Rússia possa ter sido reescrita de forma tão drástica. Mas o David Wayne Jr., ele vai além, né? Ele argumenta que essa manipulação não se limita à Rússia. Para ele, a história do mundo como um todo foi moldada para servir aos interesses de um pequeno grupo que detém o poder. É como se existisse uma elite controlando tudo, né? Exatamente. E esse controle, ele se estende para além da política, influenciando a educação, a religião, até a ciência, tudo para manipular as massas, sabe? Para perpetuar um sistema que só beneficia a elite. E a gente fica preso nesse sistema, né? Sem nem perceber. É assustador pensar que a realidade que a gente conhece pode ser só uma versão, cuidadosamente construída. E aí, o que a gente pode fazer para romper com essa matrix de manipulação? Será que a gente tem como descobrir o que realmente aconteceu? O David Wayne Jr., ele meio que nos incentiva a questionar tudo, sabe? Buscar diferentes fontes de informação, a não aceitar passivamente as narrativas que nos impõem. Ele quer que a gente seja,
pensadores críticos, que a gente investigue a história por conta própria, que a gente construa a nossa própria versão da realidade. É um chamado para ação, um convite para a gente acordar, né? Para a gente despertar para a verdade. É isso aí, a gente precisa abrir os olhos. E essa luta, ela começa com a desconstrução das mentiras que nos contaram, com a recuperação da história que nos roubaram. A gente precisa resgatar o nosso passado. E a história da Tartária, ela é um exemplo poderoso dessa necessidade de recuperar o passado para a gente entender o presente e construir um futuro melhor. Investigar a Tartária não é só, tipo, desvendar um mistério histórico, sabe? É desafiar o sistema que nos mantém presos nessa teia de ilusões. É uma luta pela liberdade, pela verdade. E uma das ferramentas que o David Wynne Jr. usa para questionar a história tradicional é a análise linguística. Ele argumenta que as línguas que a gente fala hoje, elas são resultado de um processo de modificação, de padronização, que aconteceu ao longo dos últimos séculos, né? É como se tivessem tentado apagar os vestígios de uma história mais antiga, escondendo conexões, similaridades entre diferentes culturas, civilizações. É como se tivessem reescrito a história das línguas, né? Exatamente. Essa manipulação linguística, segundo Wynne Jr., ela teria sido usada para obscurecer a verdadeira história da Tartária, a sua influência no mundo. Afinal, quem eram os habitantes da Tartária? Que línguas eles falavam? Que crenças eles tinham? A gente sabe muito pouco sobre eles, né? O David Wynne Jr. sugere que a Tartária ela era um vasto império com uma cultura rica, diversa, e que seus habitantes eles podem ter sido os guardiões de um conhecimento antigo que foi, tipo, deliberadamente apagado da história. Os relatos de viajantes, de exploradores que visitaram a Tartária antes do seu suposto desaparecimento, eles descrevem cidades magníficas, com arquitetura avançada, uma sociedade organizada, próspera. Cidades incríveis Manda que sumiram sem deixar rastros. Mas se essas cidades realmente existiram, né? Cadê as evidências? Por que elas não são mencionadas nos livros de história? É como esconder algo tão grandioso. E aí que o Wynne Jr. entra com a teoria dele, né? Ele argumenta que as evidências da Tartária foram, tipo, deliberadamente destruídas, escondidas. E que a história que a gente conhece foi manipulada para negar a existência desse império. É uma teoria ousada, né? Mas quando a gente considera a quantidade de informações que foram perdidas ou suprimidas ao longo da história, a possibilidade da Tartária ter sido, tipo, intencionalmente apagada dos registros históricos não parece tão absurda assim. A gente precisa considerar todas as possibilidades, né? E essa busca pela verdade sobre a Tartária, ela nos leva a questionar a narrativa tradicional sobre outros eventos históricos. A ascensão em queda de impérios, as grandes guerras, as revoluções, até a origem das religiões. Tudo pode ter sido influenciado por essa história escondida. É como se a gente estivesse descobrindo um novo capítulo da história, né? O David Wynne Jr. nos convida a repensar a história como um todo, a questionar as verdades que nos impuseram e a buscar uma compreensão mais profunda do passado. Só assim a gente vai poder entender como ele moldou o mundo que a gente vive hoje. O passado molda o presente, né? E essa busca pela verdade, como ele mesmo destaca, ela não se limita só ao passado. É uma busca que deve nos guiar no presente, nos levando a questionar as narrativas dominantes, a buscar diferentes perspectivas, a construir um futuro mais justo, mais equilibrado. Um futuro melhor. E para finalizar essa segunda ponte da nossa imersão em Tartaria 13 Secrets, eu deixo uma pergunta para você, nosso ouvinte. Se a história da Tartária foi realmente manipulada, escondida, o que mais pode estar sendo ocultado da gente? Que outras verdades estão esperando para serem descobertas? O que mais a gente não sabe? Nossa, é incrível como essa investigação sobre a Tartária, né? Ela nos leva a questionar a validade da história que nos contaram, né? Tipo, o David Wynne Jr., ele apresenta várias evidências que apontam para uma possível manipulação em larga escala, né? E aí a gente se pergunta, né? Até que ponto a gente pode confiar naquilo que a gente aprendeu sobre o passado? E uma das áreas em que essa possível manipulação ela se torna mais evidente, né? Segundo o autor, na história da Rússia, né? Ele sugere que a influência do islamismo na Rússia, especialmente entre Stalin e Romanov, ela foi muito maior do que a história tradicional, digamos, nos leva a crer, né? Você acha que seria possível esconder algo assim por tanto tempo, Vanessa? É uma pergunta complexa, né? A história é escrita pelos vencedores, né? E quem controla a narrativa, muitas vezes, tem o poder de moldar a percepção do passado, né? Se a influência islâmica na Rússia, se ela foi realmente suprimida, isso nos leva a questionar, né? Quais outras verdades podem ter sido escondidas ao longo da história, né? E o David Wynne Jr., ele argumenta que essa manipulação histórica, né, ela não se limita à Rússia, mas se estende à história do mundo como um todo, né, moldada para servir aos interesses de um pequeno grupo de detentor do poder. Exatamente. E ele vai além, né? Ele afirma que esse controle ele se manifesta em diversas áreas da sociedade, né? Tipo a educação, a religião, até a ciência. Imagina,
A ciência que busca a verdade através da observação, da experimentação, sendo utilizada como ferramenta de controle, né? É assustador, né? Com certeza. É de nos fazer questionar tudo que a gente aprendeu. Mas se a realidade que a gente conhece foi construída com base em informações manipuladas, né? O que a gente pode fazer para descobrir a verdade? Por onde começar a desvendar essa teia de mentiras? O David Wynn Jr., ele nos encoraja, né, a sermos protagonistas da nossa própria busca pela verdade. Ele nos convida a questionar tudo, a buscar diferentes fontes de informação, a analisar os fatos de forma crítica e a não aceitar passivamente as narrativas que nos são impostas, né? É um chamado para a gente despertar do sono da ignorância e assumir o controle do nosso próprio destino, né? É um chamado para ação. Nesse processo de busca pela verdade, né? A história da Tartaria, ela surge como um símbolo, né, da necessidade de a gente questionar o passado para entender o presente e construir um futuro melhor. Investigar a Tartária é como abrir uma porta para um mundo de possibilidades, né? É descobrir um passado esquecido, desafiar as narrativas dominantes e construir um futuro, né, baseado, na verdade, na justiça. E com essa reflexão inspiradora, a gente chega ao fim da nossa imersão em Tartaria 13 Secrets, do David Wynn Jr., né? Esperamos que essa jornada tenha despertado em você, nosso ouvinte, a curiosidade, o desejo de continuar explorando esse tema, né? Que é fascinante. Lembre-se, a verdade ela está lá fora, esperando para ser descoberta. Cabe a cada um de nós trilhar o caminho da investigação e construir a sua própria versão da história. Obrigado por se juntarem a nós nessa aventura. Até a próxima.